Louvado seja nosso Jesus Cristo, para sempre ser louvado. Antônio Bruno, coração de servo, alma de santo. Estamos continuando com o nosso trabalho, levando para você comentários sobre acolhimento. E hoje nós vamos falar sobre um tema bem interessante, acolhimento humanizado. Antes de começar a falar desse assunto, queria lhe pedir para você nos ajudar no canal. Compartilhe, dê seu joinha, faça um comentário, participe conosco dessa festa que é falar do amor, da caridade, da empatia e do social. Principalmente essa festa que é trabalhar com o vulnerável. Acolhimento humanizado, ele requer do acolhedor sentimentos. Eu não posso de jeito nenhum, de forma nenhuma, me tornar um acolhedor ou botar uma casa para acolher se alguns sentimentos não estiver dentro, inserido no trabalho. Na verdade, esses sentimentos devem fazer parte de toda a estrutura que nos leva a criar o projeto ou nos leva a criar a função acolhedor. Eu não posso, por exemplo, fazer um trabalho de acolhimento se eu não tenho o principal ou o basilar, que é o amor. O acolhimento, segundo o coração amoroso de Antônio Bruno, ele parte do princípio amor. Sem o amor, eu não posso me tornar, por exemplo, um acolhedor. E nesse sentimento de amor, não existe divisão. Quem divide não é o amor. E no acolhimento, onde eu digo que paciente A, B e C são melhores, por isso eu amo mais, C e D são pacientes que eu não gosto muito e eu amo menos, não existe ali a humanização. A humanização, ela iguala o seu acolhedor, o seu acolhido no mesmo nível do acolhedor. E tanto faz o paciente que não está bem, como o paciente que está fazendo festa. Numa casa de apoio como a nossa, nós temos no mínimo três tipos de três tipos de pacientes. Aquele que faz festa, aquele que sofre e aquele que não é tão assim alegre, também não é triste, é um pouquinho até carrancudo. Então, esses três tipos de pacientes, ele tende o acolhedor a dividir. E não pode acontecer isso. Eu preciso me humanizar com os três tipos de pacientes e eu preciso fazer uma comunhão com os três tipos em um só sentimento, que é o amor. Porque quem divide não é Deus. Deus une, Deus não divide, Deus une. E se no meu acolhimento existe divisão, por exemplo, entre aqueles que eu acolho com mais cuidado e aqueles que eu não ligo, então aquele acolhimento está longe de ser um acolhimento humanizado. Segundo Antônio Bruno, o acolhimento humanizado é aquele que o acolhedor ele usa de empatia, ele usa de ternura, ele dá ao acolhido não um abrigo, ou não, ele é um acolhedor e não apenas um hospedeiro. Ora, ser um hospedeiro é muito fácil. Você chama a pessoa, dá aquela proteção para aquela pessoa, comida e dormida, fica lá. Já o acolhedor, diferente do hospedeiro, ele usa de empatia, de amor, de caridade, de paz, ele usa dos melhores sentimentos com aquele que ele acolhe. Vamos entender que quando você vai acolher uma pessoa, é por um único motivo, é porque a pessoa precisa. Se a pessoa não precisa sair de casa para ser acolhido em casa estranha, ou em casa de outros, casa de apoio, igreja e etc., então se ele vem para cá, é porque ele precisa. Se ele não precisasse, não viria. Então se ele precisa, eu tenho que acolher com amor aquele que precisa. Você lembra da passagem do bom samaritano? Então essa passagem nos coloca no centro da humanização. Humanização também não é apenas eu ser educado e eu ter cuidado com o meu acolhido. Olha, isso é minha obrigação. Isso é minha obrigação de qualquer ser humano, qualquer cristão, é ser educado. Se você vai trabalhar com outros, você precisa ser educado com aquele outro. Então é obrigação.
Já o amor disponibilizado para o vulnerável passa um pouquinho da obrigação, é sentimento, é aqui no coração, é gratuidade, é amabilidade. Se não tem gratuidade, amabilidade, que junto com o amor faz o acolhimento humanizado, então precisa nós revermos os conceitos de acolhimento padronizado. Antônio Bruno, ao criar sua casa de apoio, ele coloca em regras, escreve como regras, aquilo que é de mais importante no nosso trabalho. Fazer do acolhido uma pessoa mais importante do que nós, em todas as circunstâncias. Imagine que numa das regras que ele escreveu, ele disse que em um suposto problema entre nós, diretores, e um acolhido, o diretor precisa fazer alguma coisa para que o acolhido ganhe a questão. Vamos conceituais, vamos explicar melhor isso. Se eu, Antônio, que sou o presidente do Instituto, tiver uma discussão com um paciente que nunca tive, 14 anos nunca, nenhuma vezinha, com o paciente, se isso tivesse acontecido, eu precisaria dar um jeitinho para que o paciente sentisse-se como vencedor. Esse é um acolhimento humanizado, onde aquele que acolhe, ele comanda o seu espaço, ele comanda aquele ambiente. O ambiente é comandado, é gerenciado não pelo acolhedor, mas pelo acolhido. O acolhido diz como quer, o acolhido se manifesta, ele diz se está bom ou se está ruim, ele se manifesta. Ao manifesto do paciente, o acolhido vai lá e supre a necessidade do acolhido, sem obstante colocar problema, dificuldade para aquilo. Aí nós colocamos a humanização no paciente, no acolhimento. Outro exemplo fundamental que nós usamos aqui, nós acolhemos mais ou menos de 80 a 90 pessoas por dia. Se, por exemplo, um paciente reclama que o colchãozinho está fino ou se a cama não está muito boa, eu preciso esquecer os 79 pacientes que estão bem e eu preciso dar tudo de mim para aquele paciente único que não está se sentindo bem por causa de um colchão. Ou eu compro um colchão novo ou eu substituo o colchão dele. Isso é humanizar o acolhimento. E fazer isso, não tem para nós aqui no Instituto nenhum motivo de vangloriar. Vanglória. Não. É obrigação. É nossa obrigação ter a certeza de que o acolhido está bem. Essa é a nossa obrigação. Eu preciso saber se o paciente está bem. E todos os dias, durante esses 14 anos, nós temos essa preocupação. Se o paciente está bem. E tem mais. Quando nós sabemos que o paciente está pelo menos triste ou tendendo à tristeza, aquele paciente se torna o paciente mais importante do dia. Nós vamos conversar, nós vamos brincar, nós vamos, se for o caso, passear, nós vamos rezar, nós vamos chamar o psicólogo, nós vamos fazer o possível para que aquele paciente volte ao normal, sem que ele perceba que nós estamos preocupados com ele. Isso é humanização. Veja que nós fazemos isso com o paciente, e o paciente não pode saber, o seu Antônio, o Instituto está preocupado comigo. Não precisa saber. Nós vamos fazer de uma forma natural, para que o paciente não se sinta devedor. Quando ele não se sente devedor e é bem tratado, é evidente que o sentimento importante chega no coraçãozinho dele. Ele se sente importante, mesmo sendo vulnerável, mesmo estando numa casa alheia, supostamente alheia. O fato de nós dizermos ou colocarmos no coraçãozinho do paciente que aqui é sua casa, que aqui é a casa dele, é de fundamental importância para o tratamento. Queria dizer para você que é cuidador, para você que trabalha em casa de apoio, que o acolhimento humanizado, ele ajuda no tratamento físico, o tratamento psicológico, o tratamento sentimental e espiritual, ele ajuda sensivelmente
no tratamento físico. Você sabia? Pois é, aqui nós temos toda a certeza desse ponto de vista. Não é um mero ponto de vista, não é uma coisa que eu acho, não é uma coisa que deve ser. Não, não, não. Eu tenho absoluta certeza. Eu tenho absoluta certeza de que o tratamento psicológico, o tratamento espiritual ajuda no tratamento físico. É por isso que nós pegamos aqui pacientes que vêm sem vontade de continuar o tratamento. Nós recebemos pacientes que querem desistir do tratamento. Nos primeiros dias, quando a gente percebe que chegou um paciente que está com desejo de desistir do tratamento, aí nós entramos com esse canal de tratamento, canalzinho de tratamento psicológico. Aí entra a importância da conversa, a importância do vem pra cá que eu te quero, vem pra cá que eu me preocupo contigo, vem pra cá que eu preciso cuidar de ti. Quando o paciente sente que tem alguém preocupado e querendo cuidar dele por amor e porque o acolhimento é humanizado, ele se abre um pouquinho. Outra coisa que eu quero falar para você é que o paciente, quando ele está nessa situação, ele é blindado. Vem de casa cheio de problemas e vem de casa onde os familiares, acredite se quiser, mas existem muitos familiares, muita família que passa para o paciente oncológico que o câncer vem para matar. Imagine uma família desajustada, uma família que tem pessoas que bebem, família que tem pessoas que se intrigam, que discutem, lá no interior, não digo aqui na capital, lá no interior. Essa família desajustada, ela briga com o paciente e naquela briga saem aquelas palavras que se a pessoa tivesse sentadinha, arrumadinha, não falaria. Só que já falou. Por exemplo, falou que vai morrer, tu vai para a capital, mas vai morrer, tu vai para a capital, vai ser maltratada, vão te jogar na casa de apoio lá e tomara que tu morra lá. Tudo isso nós já ouvimos aqui. Quando a gente ouve esses assuntos aqui, aquele paciente torna-se a pessoa mais importante do nosso projeto. A pessoa sofrida é a pessoa mais importante do nosso projeto. A pessoa que, por exemplo, não tem apoio nenhum, é a pessoa que mais nos importa. Nós nos importamos com o paciente que não tem apoio, que vem de uma insensibilidade familiar. Olha, um paciente oncológico, vendo a família insensível, como é que ele vai cuidar de um tratamento desse? Quando ele chega no acolhimento humanizado, ele se sente bem, ele se sente um lutador, ele sabe que se ele der uma chance para o acolhedor, ele vai vencer o câncer. E é isso que nós passamos para ele, e é isso que nós passamos no nosso acolhimento, que é humanizado. E não é um acolhimento humanizado porque nós nos formamos na faculdade sobre isso. Não, a nossa faculdade é aqui, no dia a dia, 24 horas por dia, há 14 anos, levando ao paciente uma história genial. Uma história de um jovem de 22 anos que colocou no nosso coração, escreveu em suas regras, o que significa ser um acolhido amado. Ele escreveu nas suas regras o problema de um acolhido que não tem amor. Os dois extremos, aquele paciente que é muito amado, acolhido, muito amado, e aquele acolhido que não é muito amado, que não é amado. Veja que esse acolhido, muito amado, ele tende a viver mais. Aquele que não é amado, a tendência é ele viver menos. Colocado isso nessa biografia de uma forma que foi vivenciada no dia a dia, cabe a nós agora lutar pela vida. O nosso trabalho é lutar pela vida.
junte-se a nós. Nossa missão é lutar pela vida, é um tema que nós trazemos lá de 2011. E Antônio Bruno, quando ele estava atravessando o Vale de Lágrimas, imagine que é tão importante essa humanização, que Antônio Bruno foi muito bem tratado onde ele pisou, no hospital que ele pisou. E aqui eu faço uma referência ao Hospital Geral de São Luís. Dr. Alencar Júnior, Dr. Cleiton e toda a sua equipe de 2011. Dr. Cleiton, Dr. Alencar Júnior. Duas pessoas que com sua equipe trataram Antônio Bruno e tratam todos os seus pacientes de uma forma genial. Porque eles são humanos. Porque eles são humanos e eles sabem a importância do espiritual. Essa importância do espiritual e essa importância do humanizar o paciente, Dr. Cleiton e Dr. Alencar Júnior aplicaram em Antônio Bruno. Antônio Bruno nunca sentiu falta de nada. Por isso viveu, ao invés de viver 24 horas, que é o que estava previsto, 2 dias depois da biópsia, viveu 9 meses. Imagina que a humanização e a espiritualidade e o sentimento de cuidar com amor deu a Antônio Bruno, no mínimo, 8 meses a mais. Antônio Bruno ganhou 8 meses a mais, apenas pelo cuidado. Se ele tivesse ficado num lugar onde não tivesse o tratamento que ele teve, talvez ele não faria o que ele fez. Quando nós chegamos em São Paulo, no seio vicentino, da Sociedade São Vicente de Paulo, que nos acolheu lá em São Paulo, Antônio Bruno foi novamente colocado no colo, muito bem tratado, amado, o que ele queria, ele tinha. Aliás, não só o Bruno, mas nós famílias. Eu e a Fátima, Denis e a Adriana, quando nós estivemos lá no hospital com o Bruno, lá em São Paulo com o Bruno, os nossos acolhedores, a Sociedade São Vicente de Paulo, eles queriam saber o que eu precisava e eles colocavam na mesa. Esse acolhimento humanizado lá de São Paulo foi que deu toda a nossa dimensão do que realmente nós estávamos vivendo e precisando. Chegando em Barretos com o Bruno, um pouquinho mais distante daqui, a humanização é como se tivesse dobrado, dobrou a humanização. Então nós fomos muito bem tratados, fomos, Antônio Bruno e nós família, o que nós queríamos, bastava nós dizermos o que nós queríamos, que o pessoal de Barretos, o pessoal de São Paulo já estavam prontos para nos arrumar. Então, como nada nos faltou, eu tinha tempo para cuidar do Bruno. Eu não precisava de nada. Então o meu tempo lá em São Paulo, lá em Barretos, o meu tempo era para o Bruno. Eu não precisava ir na feira. Eu não precisava comprar remédio. Eu não precisava não precisava me afastar do Bruno. Eu não precisava. Tinha sempre alguém ali pronto para dar a nós aquilo que nós precisávamos, sem eu precisar ir buscar. Esse tratamento que eu recebi lá em Barretos e lá em São Paulo, é esse mesmo tratamento que eu estou dando hoje, que nós damos hoje aos nossos pacientes. Imagina você que nós estamos numa casa de apoio que acolhe paciente oncológico, mas o câncer aqui a gente não fala. Quando a gente fala no câncer aqui, é de uma forma lúdica, por exemplo. Nós nunca tratamos aqui o câncer como sendo primordial no dia a dia. Não. Aqui o primordial é o amor. O amor é que a gente fala todo dia, toda hora, todo instante. É no amor. Assim eu quero concluir esse vídeo de hoje falando para você de alguns sentimentos que eu anotei aqui para me dizer que são essenciais em um acolhimento humanizado. Coloquei aqui amor, empatia, igualdade e tolerância extrema. A tolerância extrema, eu e você, acolhedores, nós não podemos analisar o paciente quando ele está sentindo uma dor, por exemplo. Se o paciente está sentindo uma dor, por exemplo, eu vou falar com ele, é capaz de ele não me tratar como eu gostaria de ser.
é capaz de, na dor, no momento da dor, ele não sorrir, ele não se alegrar, ele não demonstrar nenhuma empatia por mim. Naquele instante, eu não posso de jeito nenhum tabular o paciente, medir o paciente por aquele instante. Então a tolerância extrema me dá a sensibilidade ou a certeza de que naquele momento o paciente não está apenas sentindo uma dor, mas sofrendo. Se o paciente está sentindo dor e na dor tem o sofrimento, aquele momento não é o momento para me dizer se o paciente é bom ou se é ruim. Aquele momento é o momento em que eu devo me tornar bom para o paciente. É evidente. É evidente que quando você está nervoso, quando você está sentindo alguma coisa ruim, você tem um temperamento diferente. Então, essa extrema sensibilidade, tolerância, eu amar o paciente até na hora da agonia, até na hora que ele não está bem, até na hora em que ele está possivelmente tendo um sentimento que não é aquilo que eu preciso, que eu quero. Até naquela hora eu preciso tratar bem o paciente. Isso é humanização do ambiente, de um acolhimento padronizado, conforme falado, escrito por nós, pelo nosso fundador Antônio Bruno. O outro sentimento é solidariedade. Meu irmão, se nós não formos solidários aos nossos pacientes, como é que eles vão ser conosco? Então, o acolhimento humanizado é aquele acolhimento onde o amor predomina. Conceito de acolhimento humanizado, onde o amor predomina. E na sua casa, você que é acolhedor, você que trabalha com vulnerável, o amor precisa predominar. É o comandante, é o geral, é a essência. É a essência, é o sol, é o sol, é o sol. O amor deve ser o sol daquele dia, daquele momento, muito embora seja um daqueles momentos difíceis, mas o amor deve predominar. Nós devemos ser guiados, comandados, gerenciados, dirigidos pelo amor. Uma casa de apoio a paciente oncológico ou a vulnerável deve ser obrigatoriamente gerenciado pelo amor. Sentimento que domina todos os outros sentimentos. É do amor que nasce tudo de bom que o paciente precisa. Por isso, eu queria lhe pedir, junte-se a nós, porque nossa missão é lutar em favor da vida. Muito obrigado, Deus lhe abençoe, lhe proteja e lhe guarde, hoje, amanhã e sempre.